Hoje nós vamos falar sobre as regras básicas do futebol. Vamos fazer algumas comparações entre o futebol de campo e o futebol de salão, mas vamos falar mais sobre o futebol de salão, que é o espaço que nós temos na escola, já que a gente não tem um campo para futebol de campo, mas vocês vão entender algumas diferenças entre as duas modalidades, futebol de campo e futebol de salão. Vamos também falar sobre um pouquinho sobre as habilidades, como é que podem ser feitos um chute, como é que pode ser feito um passe, e vamos dar um apanhado geral. Basicamente, você precisa atacar e defender para fazer um bom jogo de futebol, tanto no de campo como no de salão. Então, defesa e ataque são habilidades e elementos importantes para um jogo de futebol. Nós temos também o chute ao gol. O chute ao gol, ele pode ser feito com a parte interna do pé, com a parte externa do pé, com o peito do pé, como eu mostrei em alguns exercícios, e pode ser também feito de calcanhar. Vocês já ouviram falar de gols feitos com o calcanhar, porque você pode chutar também com o calcanhar. O passe também pode ser feito com a parte externa, ou com a parte interna, que é o mais comum, que é o passe feito de chapa, ele é um pouco mais preciso. O passe, ele é muito importante, ele tem que ser muito bem feito para que chegue no seu companheiro sem nenhum problema e sem ser interceptado por outro jogador de outra equipe, sem que roubem a bola de você. Para você conseguir fazer isso, quem passa é o que tem que fazer o melhor movimento possível, porque um bom passe chega nos pés do teu companheiro. Domínio de bola. Você pode dominar a bola com qualquer parte do corpo, menos com os braços. Então, as mãos, o antebraço e o braço não podem ser usados no futebol. Você só pode usar no máximo o ombro. E aí, todo o restante você pode usar. Você pode usar, matar a bola no peito, na coxa, nos pés, matar na cabeça, usar o ombro, mas as mãos e os braços não podem ser usados. Outra habilidade é a condução. O que é conduzir? Conduzir é você ter a bola perto dos seus pés, você se deslocar pela quadra, se movimentar com a quadra, dominando essa bola, tendo ela muito próxima de você. Então, você conduz com ela perto dos seus pés e esta é uma habilidade muito importante para ter um bom jogo. Lembrando que se você fizer um passe e o passe não deu certo, quem errou normalmente é quem passou. Um passe bem feito chega nos pés do teu companheiro. Temos a finta e o drible, que são parecidos. A finta é quando você simula uma jogada, você finge uma jogada para enganar o seu adversário, mas você não está com bola. Você só usa seu corpo. Você finge que vai e não vai, aí você vai para o outro lado. E o drible é a mesma coisa, você tenta enganar o seu adversário utilizando o corpo, só que você está com a bola. Então, você vai para um lado, forçando o seu adversário a acompanhar você na defesa, só que aí você finge que você vai para um lado e não vai, você vai para o outro. Então, o adversário joga o corpo para um lado para te defender e você escapa pelo outro lado. Então, finta e drible, outros dois elementos de habilidade ótimos para treinamento que vocês precisam saber para jogar um bom futebol. Cabeceio, cabecear é outro elemento do futebol, é outra habilidade que é aprender também. Lembra que falei que pode usar o corpo todo, menos os braços e as mãos? Então você pode fazer um gol de cabeça. Então você tem que aprender a subir, entender o tempo de bola, acertar sua cabeça no tempo certo e com direção ao gol, com o objetivo de fazer o gol. O gol é chamado nas regras de meta. Qual é a meta do jogo? A meta do jogo é colocar a bola dentro do gol. Então, o gol é chamado de meta nas regras. Então, toda vez que você vê a palavra meta, é a mesma coisa que o gol. Agora eu vou te mostrar a diferença do tamanho de quadras. Quer dizer, campo de futebol e quadra de futsal. Olha só, eu fiz aqui
um desenhinho em escala. O que quer dizer escala? Eu transformei o tamanho real e passei esse tamanho real para o papel. Cada pontinho significa 5 metros. Então, deste pontinho até esse pontinho, nós temos 10 metros. Aqui, ó, 20, 30 metros, 40, 50, 60. E aqui estão as medidas. O que nós temos numa quadra de futebol? Nós temos assim, podem ter várias medidas, mas nós temos tamanho máximo de 42 por 25 metros. Então, eu vou desenhar aqui, usando os meus pontinhos, que são a escala de 5 em 5 metros, para desenhar uma quadra de futsal. Que nós temos máximo de 42 por 25. Então, vamos lá, 42, ó. 10, 20, 30, 40. Tá vendo esse risquinho aqui, ó? É meu 40. A quadra oficial tem que ter no máximo até 45. Então, vou botar aqui, ó, 45. Aqui é o tamanho da minha quadra de futsal, só de um lado. Agora, nós vamos no outro, máximo 25. Então, 10. Aqui, ó, aqui, 10. Daqui até aqui, 20, mais 5. Aqui está o tamanho da nossa quadra maior, máxima de futsal. Então, aqui estaria aqui o gol, a quadra dividida no meio. Para você entender o quanto é menor a quadra de futsal para um futebol de campo, agora vamos fazer aqui nesse mesmo um desenho em cima do outro para você ver a diferença. No futebol de campo, olha que campo, ela pode ter no máximo 120 por 90. Então, nós já temos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Olha, chega até o fim. Aqui é o tamanho de um dos lados, a parte mais longa do futebol de campo. Olha a diferença. E aí, aonde que acaba? Acaba até aqui embaixo, 90, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha, vai até aqui embaixo. Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem a diferença de um para o outro.